E nós já chegamos com a 31ª questão. O condutor deverá utilizar o pisca-alerta na seguinte situação. E depois que a gente responder, vai ter um bônus aqui para você, tá? Uma informação extra que você precisa, todo condutor precisa ter. Quando que o condutor deverá utilizar o pisca-alerta? Item A, em imobilização ou situações de emergência. Item B, transitando à noite. Item C, sob chuva ou neblina. E item D, sob cerração. Você sabe essa resposta? Então responde aí e daqui a pouco você volta para ver o gabarito, hein? E aqui, pessoal, o nosso gabarito, quando se trata de pisca-alerta, o item A, tá? Em imobilização ou situações de emergência. Ou ainda quando a sinalização da via determinar. Pode ter algum estacionamento, por exemplo, aquele estacionamento ali só vale por 15 minutos, então vai ter uma placa lá dizendo estacionamento por 15 minutos e utilize o pisca-alerta. Se é uma situação que ocorre. Então, quando a sinalização mandar, você pode utilizar. Ou em imobilização ou situações de emergência, tá? E aqui estão aí as situações no quadrinho onde você deve utilizar o pisca-alerta. E a informação extra, ela está exatamente nesse quadrinho aqui que vocês estão vendo. O uso indevido do pisca-alerta é infração média. Cuidado com isso, hein? O uso indevido fora dessa situação que a gente falou isso, se eu ver que não está imobilizado ou em situação de emergência, ou se não tem uma placa ali mandando você usar o pisca-alerta, fora disso você vai estar cometendo infração. Está lá no artigo 251, inciso 1º, certo? Qual situação se caracterizava uma infração do pisca-alerta, por exemplo? Tem muita gente que estaciona o veículo onde é proibido, ou para, né, aliás, para o veículo onde é proibido, e vai lá, fica parado e liga o pisca-alerta. Então, tem uma placa proibindo a parada e o estacionamento, você vai lá e para e liga o pisca-alerta, você simplesmente está cometendo duas infrações. Uma por estar parado onde é proibido ou estacionada, e a outra por estar usando pisca-alerta indevidamente. Infração de natureza média, R$ 130,16, além de 4 pontos no seu prontuário. Então, cuidado para não ser autuado no artigo 251, infração do pisca-alerta de uso indevido. Show? A informação nunca é demais, né? Então, vamos para a nossa próxima questão. 32ª questão, lembrando sempre, se surgirem dúvidas, vocês podem me procurar a todo momento, tá? Eu posso até demorar um pouquinho, mas eu vou lá e respondo, certo? E também tem o nosso Instagram para você ir lá e seguir a gente. Nós temos também vídeos que nós estamos começando a postar no YouTube. Então vai lá no YouTube e dá essa moral pra gente lá. Se esse conteúdo fez sentido para você, lá também a gente vai começar vamos começar aí uma programação de postar vídeos lá também voltados para essa área, tá? 32ª questão. O procedimento correto em um declive acentuado, declive muito acentuado, descida, né? É qual? Item A, utilizar o ponto morto. Isso é um erro, tá? Utilizar o ponto morto em uma descida muito acentuada, isso é um erro gravíssimo. Você está colocando sua vida em risco. Então já vamos eliminar de cara, né? Para não fazer muito suspense. Item B, utilizar a mesma marcha que seria necessária no caso de um aclive acentuado, ou seja, a mesma marcha que eu uso para subir, eu uso para descer. Será? Item C, testar o acelerador e desengrenar o veículo. Rapaz, é quase suicídio isso daqui também. Então elimina. O item D, desligar o motor, aqui é suicídio. Desligar o motor do veículo, o seu veículo ele tem um sistema auxiliar de freio. E quando você desliga o motor, o seu sistema auxiliar não funciona. Então você vai ter que botar força bruta para frear, para parar o veículo. E a sua força bruta nem sempre vai ser capaz de parar esse veículo. Então por isso que eu digo que aqui é quase suicídio, tá? Você precisa do serviço auxiliar para imobilizar esse veículo. Quem freia, na verdade, é o serviço auxiliar. Você só aciona o pedal, por isso que é tão molinho. Agora desliga para tu ver como o pedal fica duro, porque você desligou o sistema auxiliar. Então, sem sombra de dúvidas, nosso gabarito, item B. De novo falando do nosso elefantinho, né? O item mais explicado, maior, é o item correto.
Claro que nem sempre, existem exceções, mas nesse caso aqui também ele está dentro dos 80%. Então colou, né? Então não esqueça, a mesma marcha que você usa para subir, você usa para descer. Show? Porque essa marcha vai te ajudar a frear, a segurar o veículo. O freio motor, ele evita com que o teu freio esquente e o teu veículo possa desgovernar. Beleza? Próxima questão pintando aí para você. Até já. 33ª questão na tela. As margens de segurança se alteram dependendo de quê? As margens de segurança se alteram dependendo de quê? As margens são as distâncias, né? Eu preciso manter uma distância de segurança de segmento de outro veículo, assim como também distância lateral. Distância lateral é considerada pela direção defensiva de 1,5 m. Tenho que manter essa distância de 1,5 m do veículo e do bordo da pista. E a distância recomendada pela direção defensiva é de 2 segundos, só que essa distância ela se altera dependendo de algumas situações, que a gente vai ver exatamente nesse item aqui, tá? Item A. As condições da via alteram essa margem de segurança, essa distância de segmento. Item B. Ações do condutor. Item C. Condições em que o veículo se encontram. Ou item D. Aquela típica, todas as afirmativas estão corretas. Pausa o vídeo, analisa os itens e responde para você, que você volta aqui para responder comigo, tá? No nosso caso, o gabarito aqui é o item D, tá? E, inclusive, outro bônus aqui na questão, existe infração por deixar de manter essa distância lateral. Aliás, desculpa, por deixar de guardar essa distância de segurança, tá? Seja lateral, seja frontal. Lá no artigo 192, isso é uma multa grave, tá? Multa grave, R$ 195,00 com 5 pontos no seu prontuário, R$ 195,00 com 23 centavos, né? Então, sim, deixar de guardar a distância de segurança se caracteriza infração de trânsito, além de colocar em risco a tua segurança, tá? Então, não é só pela infração, não é só pelo medo de ser punido, principalmente pelo medo de se envolver em um sinistro. Pense sempre na sua segurança e nos ocupantes do seu veículo, até porque todos eles são de responsabilidade sua, beleza? Eu te aguardo na próxima questão. Até já, hein? 34ª questão na tela para a gente. Assinada a alternativa incorreta. Sempre que você vê essa questão de correta ou incorreta, você tenta destacar para não prejudicar. Quando você terminar de ler, daqui a pouco você já está procurando a correta. Então, cuidado, viu? Terminou de ler os itens, dá uma olhada no enunciado de novo e ver o que ele está pedindo. Qual é a incorreta? O item A. O ato de dirigir é sempre dinâmico, onde as situações modificam-se constantemente. Você acha que isso está correto ou não? Vamos analisar as outras, né? B. Automatismos são gestos e ações efetuados pelo condutor de forma inconsciente. Automatismo inconsciente. E aí? C. A força centrípeta tende a jogar o veículo para fora da curva. Será que está certo isso? Vai vendo aí, hein? E o item D, automatismos são reflexos adquiridos na prática da direção veicular. Tem alguns automatismos corretos, né, e tem alguns automatismos incorretos, que alguns geram essa infração de trânsito. Tem gente que gosta de conduzir veículo só com a mão, no caso de carro. Aí é infração de natureza média. Se eu piloto uma moto só com a mão, aí já é infração de natureza grave. Então tem as variações nesse caso aí de conduta, tá? Como nós estamos procurando aqui a questão incorreta, o nosso gabarito é o item C. Por que o item C está incorreto? Porque a força centrípeta, ela não joga o veículo para fora da curva. Quem joga o veículo para fora da curva é a força centrífuga, tá? Força centrífuga. E como é que você decora isso daqui? Se ela vai para fora, isso é uma fuga, né? Então, você associa o fuga ao fora, você não erra mais. Foi para fora, é centrífuga. Foi para dentro, é centrípeta. E também fica fácil também você imaginar uma máquina centrifugando, máquina de roupa. Quando a máquina está centrifugando, se não fosse a parede ali, ela jogava a roupa para fora, né? É a mesma coisa, é a força centrífuga que está acontecendo ali
assim como acontece com o veículo. Show de bola? Te aguardo na próxima questão e até já. 35ª questão. Estamos nos aproximando aí do final do nosso simulado. E depois a gente vai disponibilizar alguns PDFs com questões aí para você ficar praticando mesmo depois de responder essas aqui, beleza? Não vai ser só aquele feijão com arroz. Você vai ter um conjunto de ajuda para abrir a tua mente antes de fazer a tua prova. O nosso intuito de fato é que você seja aprovado, tá? Não podemos aí ficar gastando dinheiro com remarcação, que a gente já gasta dinheiro com muitas taxas, né? Vamos para a questão? Entre outros efeitos, a ingestão de álcool pode provocar no condutor o quê? Lembrando que ingestão, dirigir alcoolizado é uma das punições mais severas que tem, né? Uma das, porque tem pior. Aí vai a suspensão, direito de dirigir por 12 meses. A multa, ela é multiplicada por 10, ou seja, uma gravíssima vezes 10, né? Que vai dar quase 3 mil reais. Então, e pode se caracterizar até crime, dependendo da quantidade de álcool que seja flagrado ali no condutor, certo? Ela pode ser infração e crime. E o que provoca? Quais os efeitos que provocam no condutor? Visão difusa e agilidade. Para, né, meu? Isso aqui não. Já descarta essa. Melhor capacidade de raciocínio lógico, essa daqui é muito fácil, pessoal. Essa daqui é muito fácil. Lembrando que são questões que caem em Detran, tá? Nas provas do Detran de todos os estados. Isso daqui também não tem como, né? C. Diminuição da capacidade de visualização. Ou D. Melhora da capacidade de raciocínio. Então, de cara, vamos eliminar a D também, né? Então, restou para nós aqui item C. Claro que o efeito do álcool ele vai causar uma diminuição da sua capacidade de percepção. E logo você demorando a perceber o perigo, você também demora a reagir, que é a questão de você acionar o freio. Percepção, reação. Você percebe e reage. Então, se você demora a perceber, logo você demora a reagir e, consequentemente, você vai demorar a parar e imobilizar o veículo. Então, só tende a te prejudicar, tá? Estão as penalidades e as medidas administrativas no caso de flagrante por álcool, tá? Tudo nesse quadrinho, só não tá no caso de crime, que é, se for flagrado, é detenção de 3 meses a 3 anos. 6 meses a 3 anos, perdão, tá? 6 meses a 3 anos, no caso de flagrante por crime de álcool no volante, beleza? Vamos para a próxima. Te aguardo na 36ª questão que está vindo aí. De volta com você, para a gente ir para a nossa 16ª questão. E vai dizer o seguinte: como o condutor deve se comportar nas curvas? Lembre-se da questão da força centrífuga, tá? Que a gente falou anteriormente. Força centrífuga e força centrípeta. Ambas influenciam na hora da curva. Um joga para fora, outro joga para dentro. Acho que você lembra que a gente falou agora um pouco disso. Como que o condutor deve se comportar? Item A, diminuir a velocidade com antecedência, usando o freio e, se necessário, reduzir a marcha antes de entrar na curva e de iniciar o movimento do volante. Essa está bem extensa, né? Então vamos ler as outras. B, acelerar bastante ao iniciar o trajeto. C, pisar bruscamente no freio no início da curva. Ou item D, fazer sempre movimentos bruscos. Movimentos bruscos. Então, não tem como. Essa questão aqui não tem como você errar, tá? Fazer movimentos bruscos, jamais. Em hipótese alguma. Pisar bruscamente no freio, todo o peso vai ser jogado para frente do veículo e a traseira do veículo ela vai sambar. Ela vai sair, consequentemente o carro vai entrar demais na curva, né? E acelerar bastante, ao contrário. O peso vai para trás, aí acontece a força centrífuga. A frente está leve, você vai fazer a curva, mas o veículo não atende. Ele passa direto, certo? Nesse caso aqui, nosso gabarito. Item A, e mais uma vez, o elefantinho aí funcionando, né? Show? Vamos para a próxima questão. Isso aqui é dica, inclusive, de sobrevivência no trânsito, né? Então, sigam as dicas da direção defensiva, porque é exatamente prevenção de sinistros. Te aguardo na próxima questão. Até já! Próxima questão na tela, pessoal, 37ª, estamos nos aproximando do fim. Mas se ficar alguma dúvida, me procura que a gente vai esclarecer, tá? Sobre o seu conteúdo de prova. O condutor habilitado na categoria B.
que dirige uma motocicleta será punido com o quê? Então, camarada, só tem categoria B, motocicleta, categoria A, certo? Motocicleta veio de 2 rodas, categoria A. Qual é a multa? Qual é a punição? A. Multa e advertência pelo diretor-geral do Detran. B. Multa e cassação da Carteira Nacional de Habilitação. C. Multa e prisão. Ou D. Multa gravíssima em vezes 2 e retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. Então você vai pausar a aula e você vai analisar e responder essas aqui para mim, tá? Responde essa questão aí e volta aqui para pegar o gabarito, beleza? O nosso gabarito, item D, pessoal, tá lá no artigo 162, tá? As punições e as medidas administrativas no caso dessa infração por dirigir veículo com categoria diferente da que o veículo exige. Isso serve para qualquer, tá? Por exemplo, se você tem categoria A e está dirigindo um veículo de 4 rodas, a infração é a mesma. Dirigir veículo com a categoria diferente da que é exigida por ele. Se você está com a categoria B e está conduzindo um caminhão, mesma infração. Infração gravíssima, vezes 2. Agora, se você nem tiver habilitação, aí já fica um pouquinho mais grave, tá? Você está pilotando, dirigindo qualquer veículo sem nenhum tipo de habilitação, aí é gravíssima, só que vezes 3, beleza? Algo engrossa um pouquinho o caldo, né? E lembrando que esse fator agravante, que é o vezes, ele só multiplica o valor, né? Vezes 2, vezes 3, vezes 5, vezes 10, vezes 20 e vezes 60. Eles vão multiplicar o valor de 293,47 centavos, tá? Então, esses fatores agravantes, eles servem para cá. Show? Vamos para a próxima, que a gente está finalizando aqui a nossa missão. Até já, pessoal. Aguardo você. 38ª questão para você na tela. Ao aproximar-se de um cruzamento não sinalizado, existem regras lá em norma de circulação para cruzamentos não sinalizados. Eu acho que você estudou isso. Surgindo um veículo à sua direita, o condutor deve o quê? E aqui nós vamos aplicar a regra. Item A, usar atenção difusa e passar. Item B, não se preocupar se estiver transitando em uma avenida. Item C, parar o veículo respeitando a preferência. Ou item D, diminuir a velocidade. Então vamos lá ver aqui a nossa regra de preferência. O enunciado está dizendo que o cruzamento não é sinalizado. Então existe uma regrinha para isso daqui, tá? É a nosso RD, rodovia, rotatória ou direita. RRD é exatamente rodovia, rotatória e direita. O que quer dizer isso? Se o veículo estiver transitando pela rodovia, quando não tem sinalização, ele vai ter preferência sobre os demais que cruzam. Primeira regra. Segunda regra, os veículos que já estão na rotatória, que já começaram o percurso da rotatória, eles têm a preferência de passar sobre os que estão se aproximando, quando não há sinalização. E o último é o veículo que estiver à direita do condutor, que é a nossa última regrinha, o RRD, rodovia, rotatória e direita. Então eu cheguei em um cruzamento e tem um veículo aqui à minha direita que vai cruzar, nesse caso a preferência de quem? Do veículo que está à minha direita, tá? Isso é uma regra básica de norma de circulação que todo mundo deve saber. Onde não tem sinalização, tem regras, tá? E as regras são essas 3 que eu falei para você. Baseado nessas regras, você sabe a resposta. Se sabe, responde aí, vem conferir o gabarito. E mais informação, deixar de dar preferência nessa questão aqui das regras é infração sim, tá? Infração de natureza grave se eu não der preferência em rodovia, rotatória direita quando não sinalizado. Por quê? Porque se for sinalizado aí já não é grave, é gravíssimo. Então qual o gabarito? Nosso gabarito, item C, tá? Aí está as nossas regrinhas de preferência lá no artigo 29. Rodovia, rotatória e direita. Pronto, só isso. Show de bola? Vamos para a próxima questão? Já vamos para a penúltima. E já pinta a última aí na tela. Penúltima questão. Penúltima questão comentário, né? Que eu prometi para vocês que eu vou deixar uns PDF lá
com outras questões para você ir praticando. E se surgir dúvida nessas questões que eu vou deixar também, pode me perguntar, tá? Pode me procurar. A gente está aqui para se ajudar, certo? 39ª questão. Não são técnicas adequadas para a realização de uma ultrapassagem segura. Então, ultrapassagem é o quê? Eu saí da minha faixa de origem, ultrapassar um veículo em movimento. Quando eu avistei meu retrovisor direito, eu volto para a minha faixa de origem. Isso é uma ultrapassagem. Se eu estou na faixa da esquerda, o veículo está na faixa da direita e eu passo por ele sem mudar de faixa, isso aqui é uma passagem, tá? Não é ultrapassagem, então tem diferença. Não são técnicas adequadas nesse procedimento. A. Realizar a sinalização e redobrar a atenção. B. Manter distância de segurança antes de iniciar a manobra. C. Planejar o espaço necessário para a manobra completa. Ou entender, ultrapassar pelo acostamento quando o trânsito estiver muito lento. Então, baseado nos itens, você já sabe qual que é o item aqui que está incorreto, né? Que não é uma técnica adequada de ultrapassagem. Inclusive, essa técnica é infração gravíssima vezes 5, viu? Essa técnica que está errada aqui, ela é uma gravíssima vezes 5, que é exatamente ultrapassar pelo acostamento, pessoal. Não pode. Ultrapassar pelo acostamento é infração gravíssima vezes 5, certo? Também interseções, passagem de nível, ultrapassar pela contramão em aclive, declive, tudo isso é gravíssima vezes 5, tá? Então, cuidado com isso daí. E outro detalhe, para mim fazer a ultrapassagem, eu preciso ver se eu tenho espaço suficiente. Isso quer dizer que a via da esquerda não necessariamente precisa estar 100% livre. Se ela tiver o espaço suficiente para me fazer a manobra, só que isso tem que ser feito com segurança, tá? A gente está falando isso porque é questão de prova. Mas na prática, na dúvida, você não vai. Mas para a prova, já perguntou isso, a gente tem que ter isso em mente. É preciso ter espaço suficiente. Não necessariamente a esquerda tem que estar 100% livre. Isso para a prova, pega a visão. Na prática, na dúvida, você não vai de jeito nenhum. Show? Vamos lá. E vamos vir aí para a nossa última questão do nosso simulado comentado. Até já, pessoal. Aguardo vocês. E aí nós chegamos na nossa última questão do nosso simulado comentado, tá? Vamos ver o que diz? A atitude correta para o condutor defensivo evitar acidente sinistro, né? Que esse termo acidente foi trocado por sinistro. Para evitar sinistro com pedestre é qual? A. Ceder o direito de passagem ao pedestre. B. Buzinar, indicando perigo. C. Acender os faróis quando avistar o pedestre na pista. Ou item D. Respeitar o pedestre apenas se o mesmo estiver atravessando na faixa apropriada. Então, aqui, no item D, pessoal, nós temos o quê? Uma casca de banana. Esse apenas, somente, isso daqui são cascas de banana. Toda vez que tem uma palavrinha dessa, significa 90% das vezes que o item está errado, certo? Então já fica ligado. Somente, apenas, sempre, essas palavras muito, tá? São cascas de banana. Então, de fato, o item D já está errado. Descarta ele. Não devo respeitar o pedestre somente na faixa de pedestre. Não, não. Item C está dizendo acender os faróis quando avistar o pedestre na pista. Nada com nada, certo? Aqui não tem nada com nada, então está errado também. Item B, buzinar indicando perigo. A buzina deve sim ser utilizada em situação de risco, mas nesse caso aqui não. A buzinar para o pedestre, nesse caso, você vai estar cometendo infração de natureza leve, certo? Buzinar aqui, você vai estar cometendo infração de natureza leve. Para você buzinar para avisar sobre risco, aí é em outras situações que você avisa para os outros condutores, tá? Aqui você tem que parar e dar preferência ao pedestre. Nosso gabarito, item A. Ceder o direito de passagem ao pedestre. Lembrando que todos são responsáveis pela segurança do pedestre. Regrinha de norma de circulação. Veículos motorizados. O maior cuida dos menores. Os veículos maiores, eles cuidam dos menores. Os motorizados cuidam dos não motorizados, que aí entra o ciclista e os veículos de tração animal. E todos no trânsito são responsáveis pela segurança dos pedestres, tá? O pedestre é o mais vulnerável no trânsito. Beleza, pessoal? Fechou aqui?
Fechamos aqui, mas não acabamos, tá? Eu ainda vou voltar para te dar mais uma dica para a hora da tua prova. Então, eu te aguardo daqui a pouco para a gente encerrar essa aulazinha bacana. Beleza? Até já, pessoal.